Olá, amigos e amantes da programação neurolinguística e também da neurociência. No programa de hoje, estamos retomando a leitura de Alice no País das Maravilhas. Esse livro fantástico, hoje no episódio 3. Vamos ler juntos o terceiro capítulo. Somente recapitulando um pouco a história, eu não sei se você se lembra ou não, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista os programas anteriores, porque tem bastante coisa legal. Tem alguns insights muito interessantes nos programas anteriores. Esse livro, Alice no País das Maravilhas, apesar de parecer ser um livro de criança, é um verdadeiro tratado de filosofia. De verdade, verdadeiramente tem bastante coisas aqui que vale a pena. Como nós dizemos aqui no Leitura Comentada, vale a pena degustar esta obra. Uma obra como esta vale a pena ser vivida, vale a pena ser encarada, refletida, palavra por palavra. Palavra por palavra. Aqui no Leitura Comentada a gente não tem pressa nenhuma de terminar esta obra. Legal? Nesse ponto agora, para você não se esquecer, dá um like aqui nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, no Novo Mindset. Novo Mindset é a celebração das novas ideias. Curtindo e se inscrevendo ajuda pra caramba, fazendo com que o YouTube compartilhe esse vídeo para mais pessoas que também precisam ouvir essa história. Então vamos começar, sem mais delongas, Marcelo, vamos começar a leitura de hoje. Recapitulando um pouco o programa anterior, recapitulando toda a história, Alice, ela encontrou um coelho apressado, e esse coelho apressado, né, se não fosse mais diferente, ele tinha um relógio, e esse relógio ele tinha um colete também. A grande diferença nisso tudo era que não era estranho um coelho estar apressado, e sim era estranho ele estar com um relógio e com um colete. Mas ela seguiu o coelho, caiu na toca, ela refletiu um monte durante a queda, e quando ela caiu lá embaixo, ela tomou contato com algumas partes dela, algumas partes que não se programam. Ela tentou, ela tinha que pegar, ela precisava passar por uma portinha, e aí ela tinha umas poções lá que estava falando assim, beba-me, né? A gente já estranhou, bebe ou não bebe, bebe ou não bebe. Ela bebeu, só que quando ela encolheu, ela esqueceu que tinha uma chave lá em cima de uma mesinha. Então depois ela teve que crescer de novo para pegar a chave e voltar, e aí o que aconteceu é que ela perdeu, não conseguia mais passar pela portinha. A Alicinha, ela estava completamente perdida. E o que aconteceu? Ela chorou, e aí as lágrimas dela se transformaram em um rio por onde ela nadou e onde ela encontrou ratos. Ela encontrou ratos também. Então vamos continuar aqui no capítulo 3, uma corrida de comitê e uma longa história. Uma corrida de comitê e uma longa história. O que quer dizer esse título? O que quer dizer isso? Vamos deixar passando alguns slides aqui para você curtir também. Lembrando que esse livro ele é de domínio público. Ele é de domínio público e vamos continuar aqui. Aquela era, com certeza, uma turma estranha que se reunia nas margens do lago. Os pássaros, com suas plumas, arrastando os animais com o pelo grudado no corpo, e todos pingando, irritados e desconfortáveis. A primeira questão era, evidentemente, como se secarem. Eles estavam reunidos em aqui. A primeira questão era, eles estavam se preocupando em como se secarem, não como que poderia ser tanto estranho, né? Mas já falou aqui, era uma turma estranha, e eles estavam querendo saber como se secava. Tá, tudo bem, nada de normal até aqui. Evidentemente, como se secarem. Eles estavam reunidos em conselho para decidirem sobre isso. E depois de poucos minutos, parecia natural para Alice encontrar-se conversando familiarmente com eles, como se ela os tivesse conhecido toda a vida. Lembrando que isso daqui são os ratinhos, né, gente, do episódio anterior. Ela estava conversando e ela ficou muito chegada dos ratinhos. Na verdade, ela tratava uma longa discussão com o papagaio australiano, que no final tornava-se um zangado, e falara: "Eu sou mais velho que você, eu devo saber mais."
Não era só uns ratinhos não, aqui tem um papagaio, apareceu um papagaio nessa história. E com isso Alice não podia concordar sem saber a idade dele. E como o papagaio recusava-se terminantemente a dizer a sua idade, nada mais havia a dizer. O papagaio dizia que ele era mais velho, Alice não queria saber se ele era ou não. Então assim, ficou aquela coisa, né? Deixa o papagaio ter razão. Finalmente o rato, que parecia ser a pessoa de maior autoridade entre eles, bradou. Bradou é uma palavra bem antiga, né? Um brado retumbante. Um brado retumbante é lá do nosso hino, né? Do hino nacional. Então ele bradou. Palavra legal, eu gostei dessa palavra. Sentem-se todos vocês e ouçam-me. Eu vou fazê-lo secar. O rato falou, bradou e falou que eles iam se secar. Eles se sentaram então em círculos, com o rato no meio. Todos os bichos lá. Eu me perdi agora quem são esses bichos aqui, mas eu não vou voltar não. Daqui a pouco talvez eles falam. Tinha um papagaio e tinham ratos, né? Alice mantinha seus olhos fixados ansiosamente nele, no ratinho, pois ela tinha certeza que pegaria um resfriado se não secasse logo. É dessa história, né? De que assim, não põe o pé no chão de que você fica resfriado. Segundo, essa é uma história bastante controversa, mas de verdade eu acredito bastante nela. A Rosana, lá do Instituto Você, a treinadora de Master Practitioner, né? Ela é médica também. Ela fala que isso é crença. Colocar o pé no chão e pegar resfriado é crença. Mas veja por um lado, né? Não tem sentido, mas eu não quero entrar nessa discussão já entrando. E eu falo pra você que colocar o pé no chão, dar resfriado, isso é crença. Se você acredita, você vai ficar mesmo. Então lá no meio, pois ela logo, então secasse logo. Aham, disse o gato. Ó, já tem um gato aí na história também, ó. Uma semana que a gente ficou sem gravar esse programa já dá uma perdida aqui entre o que é cada um e o que é o outro, né? Aham, disse o gato, com um ar de importante. O gato estava se sentindo importante. Vocês estão todos prontos? Essa é a coisa mais seca que eu conheço. Silêncio na roda, por favor. William, o conquistador, cuja causa foi favorecida pelo Papa, logo submetido pela Inglaterra, que desejava líderes acostumadas à usurpação e à conquista, Edwin e Morcar e os condes de Márcia. Olha só que nome de estranho. Nossa, tá na ponta da língua aqui. Nortúmbria. Disse o papagaio, como um calafrio. Desculpe-me, inferiu o rato, carrancudo, mas educadamente. Você falou alguma coisa? Eu não, respondeu o papagaio rapidamente. Pensei que tivesses, retrucou o rato, prosseguindo Edwin e Mocar. Os condes de Mércia e Nortúmbria declararam para ele. E ainda Stingard, o patriótico arcebispo de Canterbury, achou que... Vocês vão dar muita risada disso, isso daqui pode até virar meme, mas eu não tô nem aí, porque esses nomes são bem estranhos, gente. São nome em inglês, né? E eu não tô acostumado com esses nomes. Achou que? Perguntou o pato. Já tem um pato aqui também, olha. Tá uma verdadeira... uma fazendinha aqui. Achou que o rato replicou irritadamente. É claro que você sabe o que significa. Eu sei o que significa muito bem quando sou eu que acho, afirmou o pato. Olha o pato. Eu sei que significa muito bem quando sou eu que acho. Olha o patinho aqui querendo ter razão. Será que é isso, minha gente? Acho que sim. O rato não entendeu a pergunta. Geralmente é... ele continuou o pato aqui. Geralmente é um sapo ou uma minhoca. Geralmente é um sapo ou uma minhoca. O que tem a ver? Gente, tá muito confuso daqui. Não tô entendendo mais nada. Geralmente é um sapo ou uma minhoca. A questão é... O que o arcebispo... o que o arcebispo achou? Pergunta.
O rato não entendeu a pergunta, mas apressadamente foi em frente. Achou que era aconselhável conhecer William e oferecer-lhe a coroa. O procedimento de William no início era moderado. Mas a insolência dos seus normandos, como você está indo, minha querida, ele continuou, virando-se para Alice enquanto falava. Gente, eu tô até olhando aqui pra ver se eu continuo na parte certa, mas tá na parte certa. Ela tá ficando meio doida aqui, mas a gente espera. A gente espera que essa obra de Alice no País das Maravilhas, ela seja meia fora da casinha mesmo, porque daqui a pouco vai ter alguns personagens, como por exemplo o Chapeleiro Maluco, vai ter todos aquele gato, eu não sei se aquele gato que aparece, o gato que aparece é esse gato aqui que já tá aqui, não sei. Vamos curtir aqui. Tão molhada quanto antes, respondeu a menina em um tom melancólico. Isto não está parecendo me secar, afinal. Será que eles estavam falando? Será que o rato chegou lá? O ratinho falou, eu vou secar vocês. E ele começou a falar um monte de bobagem achando que ele ia se secar. Uma conversa de louco. Uma conversa de louco até esse ponto aqui, gente. Será que ele achou que ele realmente ia fazer isso? Neste caso, disse o Dodô. Tem até um Dodô aqui. Solenemente, levantando-se. Eu proponho que a Assembleia seja suspensa para as adoções imediatas de medidas enérgicas. Fale inglês, gritou o papagaio. Que língua será que ele estava falando aqui? Porque assim, né, a gente tá lendo aqui, a gente tá lendo em português, né? A gente tá lendo em português, mas ele aqui talvez ele esteja numa outra língua. Sei lá. Não, era tradução, né? Era tradução. Eu não sei o significado da metade dessas palavras. Será que ele tá falando aqui meio difícil? Pode ser. Pode ser. E mais, não acredito que você saiba. E o papagaio torceu a cabeça para esconder um sorriso. Alguns dos outros pássaros riam às escondidas audivelmente. Como é rir às escondidas audivelmente? Pensando aqui comigo, como é que você ri de uma pessoa escondido, mas tá audível? Sei lá, talvez fingindo, não sei. Talvez seja aquele risinho assim, sei lá. O que eu estava dizendo? Retomou o Dodô, em um tom ofendido. É que a melhor coisa para nós secarmos será uma corrida de comitê. É que a melhor coisa para nós secarmos seria uma corrida de comitê. O que é uma corrida de comitê? Perguntou Alice. Não que ela quisesse mesmo saber, mas o Dodô fizera uma pausa, como se pensasse que alguém deveria falar. E ninguém parecia inclinado a dizer nada. É tipo assim, o Dodô foi aquele que jogou a ideia, achando que alguém ia falar, e aí depois ninguém falou, e aí ficou lá perdido e ficou preso lá o assunto. Bem, disse o Dodô, a melhor maneira de explicar isso é fazendo. Uma corrida de comitê. O que é uma corrida de comitê? E como talvez você queira tentar essa corrida em algum dia de inverno, vou contar como o Dodô fez. Isso daqui tá aí entre aspas. Talvez você que está vendo esse vídeo, se você quiser fazer essa corrida de Dodôs, de comitê, presta atenção aqui que pode ser interessante para você. Primeiro, ele declinou a pista de corridas como um tipo de círculo. Primeiro ele delimitou a pista de corridas com um tipo de círculo. A forma exata não importa, ele dissera. Então todo o destacamento foi distribuído pela pista. Aqui e ali. Então ele fez um círculo, colocou todo mundo lá, aqui e ali. Não houve um tradicional 1, 2, 3 e já. Mas todos começaram a correr quando queriam, reparavam quando queriam. Daí não era difícil saber quando a corrida terminava. Olha as ideias. Ele criou um círculo, colocou cada um num lugar e começou a correr. E não tinha 1, 2, 3 já, todo mundo corria. Entretanto, quando eles já estavam correndo há mais ou menos meia hora, e já estavam quase secos, o Dodô repetidamente gritou: a corrida está acabada!
A corrida tá acabada. Olha só. Essa, segundo o Dodô, é a corrida de comitê. Talvez você queira fazer isso com seus amigos. Você coloca todo mundo lá no círculo, eles começam a correr, não sabe quem começou ou não. Se bobear, ainda você fala arbitrariamente quem foi que ganhou a corrida. Não é uma corrida, é um Cooper, sei lá o que é isso. Então todos se aglomeraram em torno dele, ofegando e perguntando: mas quem ganhou? Alguém tinha que ter ganhado, né, minha gente? Alguém tinha que ter ganhado. Essa pergunta, o Dodô... Você viu que a gente já tinha feito, já tinha pensado nisso anteriormente. Essa pergunta, o Dodô não poderia responder sem pensar muito, e ficou parado um bom tempo com um dedo sobre a testa. Um dedo sobre a testa. Assim, talvez. A posição na qual você normalmente vê Shakespeare em algumas gravuras. Talvez seja assim, pensando, né? Enquanto o resto do pessoal ficava em silêncio. Todos ganharam. E devem ganhar prêmios. Ah, boa, né? Foi uma sacada boa aqui do Dodô. Todos ganharam, ninguém perdeu. Mas quem dará os prêmios? Um coro de vozes perguntou. Mas quem dará os prêmios? Ora, ela, claro, respondeu o Dodô, apontando Alice com o dedo, e já toda a turma rodeava a menina, gritando de maneira confusa: prêmios, 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 prêmios. Alice não tinha a menor ideia sobre o que fazer, e em desespero colocou a mão no bolso e puxou uma caixa de confeitos. Felizmente a água salgada não entrara nela. Lembra que a água salgada era a água do choro da Alicinha, né? Que ela tinha chorado horrores lá e ela nadou na água dela, no choro dela. E distribuiu as balas como se fossem prêmios. Deu na conta exata uma para cada um. Mas ela precisa ganhar um prêmio também, lembrou o rato. É claro, replicou o Dodô solenemente. O que mais você tem no bolso? E se virou para Alice. Apenas um dedal, respondeu a menina tristemente. Dá-me, pediu o Dodô. Então novamente eles rodearam, enquanto o Dodô solenemente a presenteava com o dedal, dizendo: nós gostaríamos que você aceitasse esse elegante dedal. E ao final desse prêmio, desse pequenino discurso, todos aplaudiam. Viva, viva, viva todo mundo. Alice achou a coisa muito absurda. Eu também achei. Ah, mas foi legal, foi legal. Mas eles pareciam tão sérios que ela não ousou rir e, como não podia pensar em nada para dizer, simplesmente fez uma reverência e apanhou o dedal, parecendo o mais solene possível. A próxima coisa a fazer era comer os confeitos. Isso causou algum barulho e bagunça, pois os pássaros grandes reclamavam que não podiam saborear os seus e os pequenos engasgavam e tinham que levar palmadas nas costas. Entretanto, afinal, todos terminaram e sentaram-se em círculos pedindo ao rato para lhe contar alguma coisa. Se secaram, né? Funcionou a corridinha lá do Dodô, né? A corrida do Dodô funcionou e eles se secaram lá. Você prometeu nos contar sua história, você sabe, disse Alice. E por que você odeia G e C? Ah, G e C, aqui só tem as duas letrinhas, G e C. Lá, ela... Você lembra que a Alicinha falou, nossa, mas como os gatinhos são bonitinhos, né? Ela tinha uma gatinha, né? Não lembro o nome da gatinha. Para um rato, né? E o rato, né? Na visão da Alice, no mapa dela. Como os gatinhos são bonitinhos, né? E aí o rato falou, Deus me livre, eu odeio gatos. O rato falou, né? Eu odeio gatos. E depois ela falou, ah, mas os cachorrinhos são também tão bonitinhos. Aí o rato falou, eu odeio cachorros porque eles me comem, né? Eles são maus, né? Ponto de vista, visão. Olha que coisa interessante. Agora ela começou a falar, e por que você odeia G e C? Ela não falou as palavras. Ela terminou sussurrando com medo que ele se ofendesse novamente.
Porque, claro, ela fala que o principal inimigo dos caras é bonitinho, né? O que os caras vão falar? Quando alguém fala pra você que o seu principal inimigo, aquela pessoa que te fez muito mal, é bonitinho, o que você faz? Lógico, você vai ficar muito pistola com isso. Ó, a minha é uma longa e triste história, disse o rato, virando-se para Alice, suspirando. É uma longa cauda, certamente. É uma longa cauda, certamente, replicou Alice, olhando para o rabo do rato, com admiração. Mas por que você chama de triste? Alice continuava confusa sobre isso, enquanto o rato estava falando, pois a história que ele contava era mais ou menos assim. Eu vou tentar contar aqui pra vocês, viu, gente? Essa história, é assim. Ela é um texto. Esse texto tem assim: Furioso diz para o pula, vai pra linha de baixo, rato, que ele conheceu, linha de baixo, e esse texto, ele tá organizado bem assim, ó, ele vai assim, desce, vai assim, termina uma página, vira a página, vai para a outra fazendo assim, é como uma poesia. Eu vou tentar fazer o mais fidedigno aqui para você, porém, tenho certeza que eu posso errar alguma coisa. Furioso diz para o rato, que ele conheceu em casa: Vamos logo para o tribunal, nós dois. Eu vou te processar. Pode vir logo, não vou querer adiar nem um minuto o julgamento. Vai ser agora. Não tenho mesmo nada para fazer esta manhã, disse o rato para o monstro. Este processo, prezado senhor, sem júri ou jurados, vai ser uma grande perda de tempo. Eu serei o júri, eu serei o juiz, respondeu o esperto Furioso. Eu vou lhe julgar agora, e agora vou condená-lo à morte. Olha o textinho e a historinha que o rato contou. Ele era o juiz, cara, ele era o juiz e tudo lá e pronto, Isás, né? Você não está prestando atenção, disse o rato para Alice severamente. No que você estava pensando? Sabe quando alguém está contando uma história para você, assim, de repente você começa a pensar, você começa a viajar, tá pensando uma coisa, pensando outra, e o tempo passa e tudo fica e a poupança Bameri. Essa história é velha, hein? No que você está pensando, né? E você começa a viajar e as coisas ficam, e as coisas vão acontecendo. Nossa, eu lembrei agora essa da poupança Balmerindos aí, uma musiquinha bem antiga e bem interessante. Desculpe-me, respondeu Alice humildemente. Você... Ele deu uma pequena pausa aqui. Olha só que interessante, Eles estavam contando uma história, o ratinho contou um verso, contou a historinha dele. Alice não prestou atenção e o rato percebeu. Mas como que o rato percebeu que estava acontecendo? Eu não sei. Mas já vamos continuar aqui. Já estava na quinta volta, não é? Nossa, que coisa estranha. Você não está prestando atenção, disse o rato para Alice, severamente. No que você está pensando? Desculpe-me, respondeu Alice humildemente. Já está na quinta volta, não é? Eu não, gritou o rato, com voz aguda, muito bravo. Você não presta atenção em nós. Um nó? Disse Alice, sempre pronta para ajudar, olhando para todos os lados. Deixe-me ajudar a desfazer um nó. Ele encontrou um nó. Um nó? Eu pensei até assim que mineiro fala nó e nu, né? De repente fosse... Não tem nada a ver isso, porque a história não é nem de mineiro, essa história é. Mas como essa parte tá confusa, gente. Tá um vai e vem de coisas, né? Então ela não tava correndo, ela tava prestando atenção no rato. O rato falou que não tava prestando atenção nela. Né? Eu não, gritou o rato com voz aguda, muito bravo. Você não presta atenção em nós. Você não presta atenção em nós. Ela falou, um nó, disse Alice, sempre pronta para ajudar, olhando para todos os lados. Deixe-me ajudar a desfazer o nó. Eu não disse nada desse tipo, disse o rato, levantando-se e andando. Você me insulta falando essas besteiras. Nossa, que papo de louco. Você tá entendendo? Eu não tô. Eu tô viajando aqui. Eu dei uma viajada aqui. Eu não quis dizer isso.
suplicava a pobre Alice. Mas você se ofende tão facilmente. Você se ofende tão facilmente. Ela não foi... Será que ela teve empatia aqui pelo rato? Né? Ou talvez o rato que tá muito dramatiquinho aqui também. Mas tá um papo meio estranho. Tá um papo assim, um fala uma coisa, outro fala outra. E tá indo, tá vindo, né? O rato apenas rosnou em resposta. O rato rosna? Acho que não. O que um rato faz? Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar com medo de falar besteira e ficar muito pior do que isso. Mas eu tenho pra mim que rato não rosna. Quem rosna são cachorros. Mas nessa história, na Alice do País das Maravilhas, pode acontecer. Claro. Por favor, volte e termine a sua história. Alice chamava. E todos os outros juntaram-se em coros. Sim, por favor, conte, conte. Né? Todo mundo queria saber a historiazinha lá do ratinho. Mas o rato apenas balançava a cabeça impacientemente e caminhou ainda mais rapidamente. Que pena que ele não queria ficar, suspirou o papagaio e logo o rato já estava longe. Uma velha carangueja, já parecia uma carangueja aqui, aproveitou a oportunidade para dizer à sua filha: "Oh, minha querida, que isso lhe sirva de lição para que você nunca perca o seu humor." A carangueja falou pra filhinha dela sobre o ratinho lá que se ofendeu com uma coisa lá, com um papo de doido que a Alice falou. Ela achou que tinha um nó no meio, né? Não tinha, e o rato se ofendeu e foi embora. "Segure sua língua, mãe", retrucou a jovem carangueja, de um jeito meio impertinente. "Você acaba com a paciência de qualquer ostra." Eu queria que nossa Dinah estivesse aqui. Dinah é a gatinha lá dos ratos. Mas olha o rato ficando bravo aqui de novo. Que ela falou que ela queria que a Dinah estivesse ali, que era a ratinha, a gatinha dela, né? Então, por qual motivo que ela não tá ali, né? Porque se ela estivesse ali, os ratinhos também eles ficariam muito bravos com essas coisas. "E quem é Dinah?" "Se é que eu posso fazer essa pergunta", interveio o papagaio. O papagaio estava querendo agora saber também. Ele não sabia porque esse papo da Alice era com os ratos, não com o papagaio. Alice replicou ansiosamente, porque ele estava sempre pronta para falar do seu animalzinho. Será que o papagaio aqui também? Será que o papagaio não vai gostar do gato também, da Dinah? Seu animalzinho de estimação. Dinah é a minha gata, é a nossa gata. A nossa, né? Porque aqui a Alice, ela tá falando em nome da família dela, né? Não é só a gatinha dela, é a gatinha da família, Dinah. É a nossa, né? Se fosse minha, se fosse bem possessiva, né? Mas a Alice, ela deve ser uma pessoa que pensa bastante no grupo, não necessariamente somente nela. Ela é muito boa para pegar ratos, você nem pode imaginar. Olha a treta, é assim que começam as brigas. E eu queria que você visse atrás dos pássaros. Ela pode comer um passarinho tão rápido quanto olhar para ele. Esse discurso é assim que começam as brigas, quando a gente fala coisas sem noção que pode ofender as pessoas sem a gente ter uma empatiazinha ali com ele, né? Esse discurso causou uma forte sensação entre os destacamentos. Alguns pássaros fugiram. Uma velha matraca começou a se agasalhar muito cuidadosamente, observando: "Eu realmente preciso ir para casa. O sereno não cai bem para minha garganta." Crença aqui, né? Crença aqui, mas não é uma desculpa. Eu ia falar uma desculpa, mas não é uma desculpa porque a Alice lá, sem a menor consideração com os bichinhos, falou que ela queria que a Dinah estivesse lá porque ela come os ratos, né? E come um passarinho com a velocidade de que quando ele pia, ela já tá comendo. E uma canária, já tinha até passarinho lá no meio, e ela falou justamente isso. Uma canária chamou numa voz trêmula seus filhotes: "Vamos, meus queridos, já está na hora de vocês estarem na cama." Os passarinhos, o canarinho. Com diversos pretextos, todos se foram, deixando Alice sozinha. Por que Alice
ficou sozinha? Porque a Alice falou que não devia na hora errada. Olha o que aconteceu. A Alice falou que não devia na hora errada, e aí o que aconteceu foi que os passarinhos, todos eles sumiram, foram embora e pronto, né? Eu tenho uma xicrinha aqui, por isso que eu tirei. A câmera eu acho que ela tá mudando, a xicrinha de café. Mas a câmera eu acho que ela tá mudando de posição. Eu tive a impressão que talvez o fio dela tá puxando e ela tá... Tive que fazer já uns 2 ajustes aqui no meio desse programa. Ela tá virando para um lado e aí eu vou, corrijo e ficou bom agora. Mas voltando aqui, a Alice tava sem empatia e falou que a gatinha... Ela queria que a gatinha dela estivesse aqui num fórum cheio de passarinhos, pássaros e ratos e dodôs lá. Talvez o Dodô não conseguisse, né? Mas... ela deveria não ter falado isso, porque é assim que as brigas começam. Eu acho que não deveria ter mencionado Diná, mas, pô, Alice, agora que você prestou atenção, depois que você falou que você não devia, que você pensou que você não deveria ter falado no nome da gatinha, né? Porque você não sabe, né, Alicinha, que o pessoal ficou meio ofendido com você, porque você falou que a gatinha que come eles, você queria que ela estivesse aqui, né? E agora você percebeu que não deveria mais ter falado no nome da Diná. Ela disse em um tom melancólico: parece que ninguém gosta dela aqui embaixo, e eu tenho certeza que ela é a melhor gata do mundo, ó minha querida Diná. Parece que ninguém gosta dela aqui embaixo. A nossa verdade, o nosso ponto de vista, ele pode não ser o ponto de vista do todo, do grupo, do contexto, do sistema de onde a gente está. E quando a gente traz o nosso ponto de vista, a gente traz a nossa noção daquilo que é pra gente certo, pode ser que o nosso certo não seja o certo de todos, pode ser que o nosso certo seja o certo somente para nós. E pode ser que o nosso certo, aquilo que eu acredito, aquilo que para mim é importante, pode ser uma coisa não boa para os outros. Pode ser que aquilo seja o algoz da outra pessoa, pode ser que aquilo seja o calcanhar de Aquiles dela, ou pode ser que aquilo vá ferir. As palavras ferem, minha gente. As palavras ditas em momentos inapropriados, elas podem fazer com que as pessoas se sintam menosprezadas, irritadas talvez, criem ódio, criem medo, criem sentimentos diversos. Porque quando isso acontece porque a gente feriu a outra pessoa. E temos responsabilidades nisso sim, porque nós temos a responsabilidade com o nosso discurso. A gente não deve sair falando coisas à torta direita, achando que assim, eu tô falando isso, eu gosto disso, eu gosto porque eu falo o que vem na mente. Você fala o que vem na mente, você ofende pessoas sem saber, e aí você perde aqui a empatia delas, e você pode estar sozinho, você pode estar afastado talvez sem um grupo, porque você fala qualquer coisa. E essa qualquer coisa pode estar afetando essas pessoas. Então a gente, primeiramente, a tomada de consciência que eu falo no Novo Mindset é justamente isso. A tomada de consciência é a gente saber o que a gente está fazendo, as nossas ações, porque as nossas ações podem estar impactando os nossos resultados muito mais, muito além do que a gente espera. Mas vamos continuar aqui. Eu queria saber se volto a vê-la algum dia. Ela estava com saudade, mas é natural também ela ter saudade da Diná, né, da gatinha dela, porque a Diná também, pensando por um lado da Alice, a Diná, apesar de ser o algoz dos ratos, dos gatos e dos passarinhos, ser o inimigo deles, para ela é uma coisa importante também. Então tem todo talvez não, todo sim, todo comentário também. Precisamos saber, para principalmente as pessoas que ficam ofendidas muito fácil, né? Que todo comentário pode ter uma intenção positiva. De repente a coisa que ofendeu, a coisa que te fez ficar ofendido, foi dita de uma forma, como aqui a Alice também. Olha que coisa legal assim, a gente tá vendo os dois pontos de vista, tanto da Alice quanto dos outros bichos. Alice, para ela, o gato era uma coisa importante, então ela queria ter o conforto, ela queria ter o companheirismo do gatinho, ela queria estar naquela zona de conforto que é confortável realmente e realmente muito boa.
Mas ela não queria trazer aqui num ponto onde que os ratos se sentissem ofendidos. Não, ela estava pensando no conforto dela sim, e isso é muito bom. Isso é muito bom quando a gente pensa, mas infelizmente o meu conforto pode esbarrar em um valor, pode esbarrar em alguma coisa das outras pessoas, isso pode acontecer. Mas as outras pessoas também, elas precisam ter em mente para que tudo fique bem organizado, não só o meu ponto de vista, porque senão a gente acaba brigando por um ego. Nós precisamos pensar, raciocinar e refletir que aquilo que para mim foi uma ofensa pode ter sido dita com a melhor das melhores, com uma boa intenção. Talvez não pensando em você, claro, pode ser que não pensou em você e verdadeiramente não pensou em você, mas para ela, para a pessoa que falou, aquilo pode ter sido uma coisa muito boa, assim, ela só não reparou que aquilo poderia desastrosamente machucar você ou machucar alguém. Eu queria saber se volto vê-la algum dia. Ela estava com saudades da gatinha porque pensar ali estava num lugar estranho, estava num lugar que ela não conhecia, um lugar completamente maluco lá, e ela não conhecia ninguém ali, ela queria ter um pouco de conforto. E aqui a pobre Alice começou a chorar novamente, pois se sentia muito solitária e deprimida. Em pouco tempo, entretanto, ela novamente ouviu o barulho de passos à distância e olhou ao redor impacientemente, meio que esperando que o rato tivesse mudado de ideia e voltado para terminar a história. Ela queria ver a história do ratinho lá, né? Mas vamos saber se o ratinho voltou ou não? Mas terminamos o capítulo 3. Olha que capítulo 3 que foi bem legal, foi bem interessante. Um capítulo que a gente... Só me dei conta agora quando eu virei a página. Um capítulo que foi muito legal. Trouxe uma visão completamente doida daquilo. Vamos ver se a gente avança pro capítulo 4 agora? Não, mas eu acho que vai ser muita coisa para o episódio de hoje. A gente vai terminar um pouquinho antes do episódio de hoje. Geralmente esse episódio tem uns 40 minutinhos, a gente tá com 36 até agora. Mas vai ser bom, porque a gente termina antes, a gente vai ficar com aquele gostinho de que vamos continuar depois. Olha só, o capítulo 4 vai falar o coelho Mandabil o lagarto. Tem essas histórias, gente. Essas histórias eu lembro quando eu era muito pequeno. Eu lembro desses personagens ainda, eram personagens da Disney. Olha só quanta lembrança boa que tá vindo. O capítulo eu não vou ler logicamente para você. Ele começa assim. Era o coelho branco voltando vagarosamente, olhando ansiosamente para trás, como se tivesse perdido algo. Alice ouvia-o resmungando consigo mesmo. A duquesa, a duquesa, a duquesa! Ó minhas queridas patas! Ó minha pele e bigodes! Ela irá me executar, tão certo quanto os furões são furões! Onde posso tê-los derrubados? Eu queria saber. Mas eu vou deixar este conteúdo para o próximo episódio. E terminamos aqui, minha gente. Terminamos o episódio de hoje do Novo Mindset, da leitura comentada. Estamos lendo Alice no País das Maravilhas, esse livro fantástico, esse livro que é um tratado de filosofia. Tem muita coisa aqui pra gente discutir. Você viu que a gente acabou entrando em algumas pressuposições de programação neurolinguística também. A gente falou que todo comportamento tem uma intenção positiva por trás. Esse é um dos pressupostos da PNL, nós falamos sobre isso. Aqui, nesse episódio, nós estamos analisando também essa obra sobre a ótica e a visão da PNL. E se você ainda não curtiu esse episódio, dá um like aqui embaixo, compartilhe com os seus amigos, e especialmente se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Eu sou o Marcelo Bresciani, eu fico por aqui e vejo você no próximo episódio. Tchau!